A respeito do mofo branco, uma doença altamente destrutiva causada por fungo. Ele pode atacar espécies como o feijão comum, a soja, o algodão, entre outras. E sobre esse assunto agora, vou bater um papo com o Antônio Soares, ele que é engenheiro agrônomo, especialista em biológicos de uma indústria de ciências para a agricultura no Brasil. Antônio, muito bom recebê-lo aqui no Agricultura BR, uma satisfação muito grande para a gente. Eu gostaria de começar essa entrevista pedindo para que você esclareça para quem está acompanhando a gente o que seria o mofo branco e como ele se desenvolve. Uma ótima tarde. Olá, Adriana, boa tarde, prazer estar aqui falando contigo e todos os teus telespectadores, ouvintes. Bom, como você comentou, o mofo branco é uma doença causada por um fungo, é uma doença já bastante conhecida, uma doença que o primeiro relato dela ocorreu na década de 20, em batata, e depois ela veio migrando na década de 70 ali na soja no sul, depois ela subiu para o cerrado com essa evolução da soja. E hoje é uma doença que ocorre principalmente nos cultivos de feijão, algodão e soja, como você comentou. Mas ela é uma doença que tem uma particularidade bastante importante, fácil de identificar no campo, né? Ela tem esse nome mofo branco, porque ela forma uma estrutura ali que a gente chama de micélio branca, que tem um aspecto cotonoso e é muito fácil de identificar no campo e muito particular dessa doença. Quais seriam as formas de manejo para controle da doença? Eu li também que ela pode acometer mais de 400 culturas, mas qual delas que tem realmente mais predisposição ou maior predominância desse problema? A soja é a principal dessas três principais cultivos, mas como você comentou, ela é uma doença que ocorre em várias culturas, inclusive em espécies infestantes, né? Algumas plantas daninhas, inclusive, e algumas culturas de sucessão. Por exemplo, o nabo forrageiro é uma cultura que também ocorre bastante mofo branco, e é um cuidado, inclusive, que o produtor tem que ter de, ao utilizar essas ferramentas na sucessão de cultura, que ele não introduza a doença na área, mas especificamente em soja, essa é a maior área de ocorrência. A gente estima, entre esses dados, a gente tem hoje um pouco de dificuldade de estimar, mas algo em torno de 20% a 30% são as últimas estimativas que a gente tem, que essa doença na área de soja ela vem ocorrendo no Brasil. E ela era uma doença que estava muito restrita a alguns lugares, com maiores altitudes, mas a gente vem observando nos últimos anos aí que ela vem se adaptando, inclusive ocorrendo em áreas que não estão em altitudes maiores aí de 700 metros, como ela costumava estar mais presente, né? Então, sem sombra de dúvida, soja e o feijão. O feijão também é uma cultura bastante suscetível a essa doença, e pelas condições de cultivo do feijão em sistemas irrigados, propicia condições muito favoráveis para que essa doença ocorra e provoque os danos que ela vem causando. A gente estima danos médios em torno de 30%, mas dependendo do ano a gente vê situações de perdas de até 70%, Adriano. Isso pode acontecer e tem ocorrido e causado prejuízos bastante grandes para o produtor. Inclusive, né, Antônio, a doença foi uma das principais responsáveis pela redução da produtividade nas lavouras de soja na região sul do país na safra 2017 e 2018. Um prejuízo imenso para os produtores. E nesse contexto eu te pergunto, quais seriam aí os primeiros sinais? Você citou agora há pouco que ela tem características muito peculiares, né, aquele mofozinho branco mesmo. Mas antes dessa questão ser visível assim, é possível que o produtor já faça alguma coisa para evitar esse prejuízo? Adriano, como você havia perguntado, as medidas, elas passam por uma integração de medidas, né? Acho que a primeira coisa é o produtor procurar evitar a entrada dessa doença na área dele, porque além desse aspecto visual, de ser muito particular da doença, essa doença ela produz uma estrutura durante o seu ciclo de desenvolvimento e é uma estrutura de resistência, que ela fica ali no solo e perpetua essa doença na área do produtor por vários anos, depois de uma vez introduzida. Então, a primeira medida é evitar. E depois fazer uso de sementes de qualidade, porque a semente é uma maneira de disseminação dessa doença. E o primeiro passo ali, uma boa instalação da lavoura com uso de fungicidas no tratamento de semente, e depois integração de ferramentas aí químicas e biológicas, né? Então, a gente tem visto bons resultados do uso de produtos sintéticos associados ao biológicos, começando ali na primeira flor no campo, a hora que a soja
já solta a primeira flor ali, você entra com a aplicação do produto biológico e na sequência você faz a aplicação do produto sintético e essa sinergia, essa complementariedade que esses dois tipos de produto têm proporcionado ganhos bastante significativos. A gente tem visto incrementos de eficiência de controle aí na casa dos 12% e ganhos de produtividade na casa de 4 sacos a mais por hectare. Então, eu acho que o cuidado que o produtor tem que ter, como eu disse, como é característica dessa doença, ele sabe, o produtor já sabe se ele tem ou não essa doença. E uma vez que ele já tem que ter um planejamento de planejar as aplicações, esse manejo integrado, então procurar fazer rotação de cultura, gramíneas. As gramíneas, de maneira geral, contribuem para esse manejo, para baixar essa pressão da doença. O plantio direto é uma ferramenta importante, porque a palhada evita ou reduz a disseminação dos esporos na lavoura. Você fazer uma escolha de cultivar adequada, fazer uma distribuição de planta que você permita uma entrada de sol, luz na lavoura por mais tempo, associado a essas ferramentas de controle, começando pelo biológico e aí, na sequência, vindo com as aplicações sintéticas. Então, acho que o produtor tem que ter um planejamento. Acho que ele não pode esperar ver esse problema acontecer na lavoura dele, porque os danos são muito severos e como eu disse, uma vez tendo essa doença na sua propriedade, com certeza todo ano ela vai estar lá. Pode ser que em anos, alguns anos ela esteja com mais pressão ou menor pressão, isso é função da característica climática do ano, mas todo ano ela vai ocorrer e o produtor precisa se precaver e sempre procurar trabalhar com essa doença de uma forma preventiva, porque se ele não fizer isso, com certeza os prejuízos são maiores. Antônio, agora há pouco você que citou a questão da altitude e eu gostaria de perguntar para mim se as questões climáticas são fatores que podem ocasionar aí o mofo branco nas lavouras, seja de soja, algodão ou feijão. Com certeza, Adriano. Essa associação de altitude e clima ela está estritamente correlacionada, né? No passado, principalmente nas regiões aí de altitude maior que 700 metros, a pressão dessa doença ela é maior, porque geralmente as temperaturas nessa condição são um pouco menores. E esse é um fungo que ele gosta de bastante umidade e temperaturas um pouco mais amenas. Então, isso faz com que essas regiões de altitude sejam mais favoráveis à doença e onde geralmente nessas regiões você tem ali sistemas de produção de feijão de inverno. Então, o produtor às vezes faz a soja, faz uma produção de semente de milho, por exemplo, e entra com feijão no inverno, e aí você tem duas culturas que são bastante suscetíveis à doença, que vai estar produzindo essas estruturas ali para depositar no solo e reinfestar a lavoura no ano seguinte, e isso, então, é favorecido pela altitude. E aí tem a condição do ano. Então, anos que você tem chuvas em volumes maiores, e aquelas chuvas que ocorrem em dias mais frequentes, uma mais próxima da outra, faz com que essa condição seja muito favorável à doença e é onde geralmente a gente tem anos que as perdas são maiores, a pressão da doença é maior, inclusive o produtor às vezes precisa abrir mão de fazer mais aplicações do que ele havia planejado. Então, às vezes ele planeja para duas, faz uma de biológico, faz duas de químico, mas às vezes é necessário uma terceira. E aí ele tem que e monitorando essa necessidade, mas o que é importante é ele nunca perder o momento correto de começar a primeira aplicação e com o produto correto. E nesse sentido, o biológico, pelo modo de ação que ele tem, é a tecnologia mais recomendada para iniciar essas aplicações.